Quando você quer trabalhar com grandes aplicações, invariavelmente você vai ter diversos tipos de client batendo nela. Ou seja, uma aplicação ou uma versão mobile, ou uma televisão, ou até mesmo diversos tipos de dispositivo. O grande ponto é que você vai perceber que no dia a dia, cada tipo de dispositivo, cada tipo de client precisa de dados diferentes. Eles não precisam pegar todos os dados necessariamente da sua aplicação. E por conta disso, você pode perder performance. Hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante que você tem que entender um pouco mais nos detalhes, que é o famoso BFF ou Backend for Front-End. Então, roda a vinheta e vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Backend for Front-End, ou seja, uma forma de você conseguir abstrair diversos tipos de client, tá? Isso vai te ajudar muito a tomar decisões que você precisa ter na hora que você vai trabalhar com grandes aplicações, tá? Mas antes de a gente falar sobre tudo isso, eu gostaria muito de pedir para você dar um joinha nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Também deixa um comentário aí embaixo falando se você já trabalhou alguma vez com Backend for Front-End. Maravilha? Então, galera, chega de delongas, vamos falar um pouco mais aí sobre Backend for Front-End, mas antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador para ficar mais fácil para a gente desenhar esse tipo de situação, legal? Lembrando também que esse tipo de assunto tem no nosso MBA em Arquitetura Full Cycle reconhecido pelo MEC. Se você quiser saber mais, o link está aí na descrição. Então, galera, o lance é o seguinte, olha só que interessante. Vamos imaginar que você tem ali, tá, uma aplicação, tá? E vamos fingir que essa aplicação é o YouTube. Bacana? Então eu tenho aqui o YouTube. Legal? O YouTube, como você já deve saber, a gente tem um espaço aqui onde nós temos o vídeo, a gente tem um espaço aqui onde nós temos aqui as sugestões de vídeo, nós temos aqui uma parte onde nós temos os comentários e etc, e etc, e etc. A gente já sabe esses tipos de coisa. O grande ponto é que esse tipo de site, né, ele precisa fazer muitas consultas para conseguir recuperar todas essas informações, tá? Então vamos imaginar, tá, somente para deixar a coisa um pouco mais simples, que cada vez, tá, que o nosso browser, deixa eu pegar aqui um browser aqui, cadê meu browser? Vamos imaginar, isso aqui não é um browser, aqui é uma tela. Cadê meu browser? Vamos imaginar que cada vez que o meu desktop vai chamar o YouTube, tá? O que vai acontecer internamente pro YouTube pegar essas informações? O que vai acontecer? Ele vai ter que bater em diversos outros sistemas, tá? Então, olha só que interessante. Ele vai precisar bater um sistema que é de vídeo, ele vai ter que pegar um sistema de recomendações, ele vai ter que pegar um sistema, inclusive aqui, para comentários. A gente sabe que é muito mais coisa ainda assim. Então, esse cara, ele tem que acessar aqui diversos tipos de API, né, internamente para pegar essas informações e tá tudo ok. O grande ponto é que o desktop, que quando ele faz essa chamada, ele precisa, aqui no final do dia, de um monte de informação, tá? Então aqui a gente tem um monte de tipos de dados, tá? Olha só que muito louco. Eu tenho um monte de JSON aqui, por exemplo, que vai ser trafegado para o meu browser aqui. E ele vai pegar essas informações. O grande ponto aqui é o seguinte: quando nós batemos aqui, né, numa aplicação, num client que, por exemplo, é mobile,
o que que vai acontecer? Esse cara aqui, né, quando ele chamar o sistema do YouTube, o que que vai acontecer? Ele não precisa de todas essas informações. Ele precisa de menos informação. Por quê? Porque nem tudo que é mostrado na versão aqui do YouTube vai ser mostrado aqui no client. Então o payload aqui é menor. Mas o que que acontece? Se na hora que você vai bater na API, né, você tiver apenas uma API, o que que vai acontecer? O celular, ele vai pegar a mesma quantidade de informações que o desktop. Ou seja, ele vai recuperar informações, mesmo que ele não utilize todas essas informações. Legal? E aí, o que que acontece nesse tipo de caso? Você tem maior tráfego de dados, você vai ter uma latência maior, você vai ter maior processamento no client, então você vai ter diversas situações aí. Entende o que eu estou querendo dizer? E isso vai impactar em performance, principalmente se a gente está falando de grandes aplicações. Então, o que que acontece muito nesse tipo de coisa, tá? É o seguinte, a gente tem uma situação aqui que a gente chama de back-end for front-end. O que que o back-end for front-end ele faz no final das contas, tá? O back-end for front-end, ele é uma camada, tá? Então eu vou chamar isso aqui de BFF, não é Best Friend Forever, tá? Ele vai chamar uma camada. Essa camada aqui vai bater nos serviços, ok? Que a gente precisa, tá? Vai tratar as informações apenas com os dados que ele precisa, ok? Opa! Vai tratar apenas os dados que ele precisa. Legal? E então, o nosso cliente só vai receber as informações que ele precisa. Aí o que que vai acontecer? Vamos imaginar que a gente tem um browser, a versão desktop. Então aqui a gente tem um BFF para desktop. Esse cara vai chamar ele vai chamar os serviços, né, normal. Vai chamar que nem a gente acabou de falar. Vai tratar os dados para o tipo específico de client, né? E vai ter o payload específico para esse tipo de client. Legal? Então, o que o back-end for front-end faz, no final das contas, ele é uma espécie de uma casca, tá? Na frente dos back-ends padrão. Para quê? Para que ele encapsule, trate as informações, transforme as informações somente as que o cliente vai precisar utilizar. Ok? Então, isso aí é realmente fantástico, porque não vai gerar mais latência, tá? Então, essa é uma técnica extremamente utilizada quando a gente precisa desse tipo de solução. Agora que você entendeu, eu quero falar alguns pontos importantes aqui para você, tá? De algumas soluções que as pessoas utilizam para implementar de uma forma mais simplificada, né, ou mais tranquila essa história de BFF, tá? Uma situação aqui, galera, tá? É utilizar o GraphQL. Eu não sei se você já ouviu falar em GraphQL, mas o GraphQL, o que que ele faz no final das contas? O GraphQL, ele trabalha como uma espécie de chamada RPC, tá? Onde ele vai bater em um back-end, tá? Num endpoint GraphQL.
E o que que vai acontecer? Esse cara aqui, né, pelo fato dele trabalhar com GraphQL, vamos imaginar que aqui a gente vai ter a nossa aplicação usando o React, tá? O que que vai acontecer aqui? Quando esse cara faz a chamada, o GraphQL vai retornar somente os dados que esse cara pediu. Então vamos imaginar que ele pediu o name do vídeo, ele pediu recomendações e não pediu comentários. Então ele só vai trazer essas informações que foram pedidas. Ou seja, o cliente é empoderado, vamos dizer assim, para quê? Para que ele escolha quais os dados ele tem que retornar. E aqui atrás, o que que vai acontecer, né? Você tem os serviços todos e tudo mais. O que que vai acontecer? De acordo quando esse cara chama, esse cara vai chamar os serviços ou vai fazer processamento no banco de dados somente das informações que foram pedidas. Então, quando a gente está falando aqui de GraphQL, ele resolve muito essa situação. Apesar de que eu vejo que no dia a dia o GraphQL ele é muito pouco utilizado pelas empresas. Mas o GraphQL ele pode agir como um back-end for front-end, tá? Por quê? Porque o cliente, imagina a sua aplicação com React, ela escolhe a chamada que ela vai trazer e uma vez que ela escolhe, né, esse cara tá fazendo o papel desse cara aqui, né? Se é um client, se é um mobile que está chamando aqui, o mobile fala, olha, eu só quero essa informação. Se é um desktop, se ele é um command line interface, né? Então a gente escolhe esses tipos de informação, chamando, né, o nosso back-end específico com endpoint GraphQL, tá? Então isso aí é um ponto importante. Outras modernidades no dia de hoje, tá? Que a gente está tendo, que nós também podemos considerar como um back-end for front-end. Vamos lá, galera. Olha só que interessante. Nós temos um cara hoje, né? Chamado de Next.js, tá? Acredito que você já ouviu falar no Next.js. Inclusive, a gente tem vídeo no canal aqui com o grande Luiz Carlos, né? Falando sobre Next.js. O Next.js, o que que ele é no final das contas, né? Ele é uma aplicação, é um framework, vamos dizer assim, JavaScript, né? Então, o que que esse cara faz aqui no final das contas? O que que o Next.js ele faz? Ele, né, aqui dentro, ele tem diversos... Nossa, o Next.js ele tem coisa pra caramba, tá? Mas uma coisa interessante é que esse cara aqui, ele consegue trabalhar com o React, tá? Então, ele cospe os dados do React, ele faz server-side rendering e um monte de coisa. Mas uma coisa interessante do Next.js é o seguinte, ele tem uma camada aqui embaixo, dentro dele mesmo, tá? Que é um back-end. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês é que o Next.js, quando ele sobe, ele está cuspindo exatamente como um front-end normal, React, mas dentro dele ele tem um servidor Node aqui rodando. Então, o que que significa? Significa que se um dia você precisar fazer geração de dados aqui, o que que o Next.js pode fazer? Vamos imaginar aqui, ó. Esse cara, o Next.js, pode pedir para o back-end dele buscar essas informações, normal. Essas informações vão vir com todos os dados, ok? Ou seja, você vai ter todas essas informações de vídeo, todas as recomendações, etc. Imagina que você não precisa todos os campos. Esse back-end, ele vai tratar os dados, ok? Somente com os dados que você precisa. E aí, o que que ele vai fazer? Ele vai retornar para o React. Entende? Então, ao invés de você, né, ter aqui um back-end para daí retornar os dados aqui para um React da vida que está aqui no browser,
você não precisa ter esse cara na frente, porque esse cara e esse cara estão juntos dentro da mesma aplicação. Então, na minha concepção, tá? O Next.js, dependendo de como você utiliza esse cara, ele pode ser um cara muito coringa para você conseguir trabalhar com back-end for front-end. Porque ao invés de você ter essa situação aqui, como muitos serviços vão ter, né? Que seria mais ou menos isso aqui, né? Eu tenho uma aplicação React, eu tenho um BFF, eu tenho os meus microserviços que eu chamo, né? Eu tenho esses caras aqui que eu tô chamando. O React bate no BFF, o BFF retorna aqui pro React e o React ele trabalha. Então, ao invés de eu ter duas aplicações aqui separadas, com o Next.js, aqui, né? Com o Next, o que que você faz? Você tem apenas uma aplicação. O back-end do Next chama as informações, trata essas informações, retorna essas informações para o browser utilizando o React. Então, isso aí, galera, eu tô vendo muito ser utilizado porque realmente funciona muito bem, né? Ou seja, o seu front-end, ele tem um back-end. Então, a gente tem ali um back-end para o nosso front-end. Legal? Então, galera, tá? Isso é algo que é muito utilizado. Se você não precisa utilizar na sua empresa ou qualquer coisa desse tipo, não tem problema. O grande ponto é que você saiba que isso existe. E quando você precisar, ou quando você tiver alguma situação similar, o que que você vai fazer? Você já sabe mais uma coisa aí para o seu repertório. A nossa ideia aqui no canal Full Cycle é fazer com que você entenda, tenha uma visão geral das possibilidades que você tem quando você vai trabalhar com grandes aplicações. O back-end for front-end é muito comum. Inclusive, quando você for fazer entrevistas, é comum as pessoas perguntarem coisas desse tipo. E eu espero que esse vídeo aqui tenha conseguido trazer uma introdução, ou pelo menos fazer com que você tenha entendido a ideia por trás do back-end for front-end. Tem diversas variações que as pessoas conseguem fazer. Eu trouxe aqui algumas soluções que normalmente a galera utiliza. Legal? Um ponto importante também, somente para você saber, né? Esses tipos de informações, né? Ou diversos outros patterns que você precisa para trabalhar com grandes aplicações estão no nosso MBA em Arquitetura Full Cycle e nesse momento as matrículas estão abertas. Então eu recomendo que você acesse a página para você dar uma olhada, tá? O MBA em Arquitetura Full Cycle, ele tem algumas coisas bem interessantes que são participações como com o Uncle Bob, com o Alistair Coburn, criador da arquitetura hexagonal, o Van Vernon, do livro vermelho de Domain Driven Design, o Elemar, o Greg Young para CQRS, o Fabian Riesenkamp, desenvolvedor sênior da Microsoft para System Design. Então, o Branas, o Warren Ein, né, CEO da RavenDB, o Fernando da Google. Então, a gente tem um monte de feras aqui que você vai conseguir aprender com essas pessoas. Beleza? Então, tá aqui feito o convite. Acesse aí também o nosso MBA e vem participar com a gente, com essa galera show de bola. Maravilha, galera? Então, um grande abraço aí para vocês, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Full Cycle.